A cena começa na capital real e um enorme meteoro mágico apareceu no céu caindo diretamente em direção à cidade. A maioria das pessoas foi evacuada para abrigos de proteção. Porém, na periferia, havia uma menina que permaneceu em sua casa e, ao observar pela janela como o meteoro se aproximava de sua casa, desejou que seu pai voltasse e a salvasse. Nesse momento chegou um homem, seu nome era Engward, e ficou calmamente na frente da casa, pensando que o meteoro era realmente bem grande. O sistema de contra-ataque da capital real foi implantado e canhões mágicos foram lançados em direção ao meteoro, tentando destruí-lo antes que atingisse a cidade. Porém, nada parecia funcionar, e este estava cada vez mais perto, destruindo uma por uma todas as camadas da barreira que cercava a capital. Vendo tudo se tornando desesperador, ele finalmente deu um passo à frente e usou sua habilidade de parar o tempo relativo para contra-atacar. Com um único ataque, ele destruiu completamente o meteoro mágico sem sequer suar a camisa. Depois disso, pequenos fragmentos do meteoro começaram a cair do céu. Mas nada que as autoridades não pudessem resolver. Enquanto isso, ele apenas andava por aí, pensando que o Ministério da Magia nem cobria os custos de mana quando se tratava de salvar vidas. Mesmo assim, ele ouviu dizer que a garota dentro daquela casa foi quem tocou o sino de evacuação e se perguntou se ela não teve tempo suficiente para fugir. De qualquer forma, eu só esperava que ela não fosse uma completa idiota. Ao chegar ao quarto dela, encontrou-a sentada, com uma cara triste. Ele perguntou se o nome dela era Zen e disse que de agora em diante ele seria seu pai e viria buscá-la. O orfanato já havia lhe concedido permissão. Ao ouvir isso, ela de repente começou a chorar, e ele não entendeu por que ela estava chorando, já que agora ela não teria que se preocupar com mais nada. Mas ela continuou chorando incontrolavelmente enquanto ele pensava que essa era exatamente a coisa chata das crianças. Mesmo assim, ele largou a bengala e perguntou se ela gostava de assistir fogos de artifício. A princípio ela não entendeu o que ele quis dizer, mas então ele a pegou no colo e, usando seu cajado, criou círculos mágicos no céu com uma técnica de fluxo de tempo reverso, desencadeando um monte de fogos de artifício que a fizeram sorrir e finalmente parar de chorar. Empolgada, ela perguntou se ele poderia fazer outro, e ele explicou a ela que era um feitiço que usava o meteoro mágico como material principal, então mesmo que ela quisesse, ela não poderia repeti-lo. Ela então perguntou se havia uma chance do meteoro aparecer novamente e ele disse a ela que esses tipos de meteoros eram considerados desastres, então era impossível saber quando um retornaria. Ela estava prestes a mencionar um demônio que ela conhecia e que poderia ajudá-los a conseguir mais material, mas parou imediatamente. Ela se virou e pensou que se contasse a ele sobre o demônio, ele não iria querer mais adotá-la. Mas, ao mesmo tempo, ela queria tanto ver mais fogos de artifício que sugeriu com entusiasmo que ela mesma poderia se tornar o material. Ele disse a ela que se ela fizesse isso, ela morreria. Ela não parecia preocupada, convencida de que conseguiria aguentar. Então ele deixou claro para ela e perguntou, se você virar o fogo de artifício, quem vai vê-lo explodir? Então ela entendeu. Ele ficou triste e perguntou se realmente não poderia fazer mais fogos de artifício. Vendo ela assim, ele admitiu que havia alguns fragmentos do meteoro que havia caído na capital e que ele poderia usá-los, mas nesse momento ouviu algo lá fora. Eram soldados da Força de Defesa da capital, que o tinham visto usando magia em uma área onde era proibido. Ele recebeu ordem de deixar o orfanato e apresentar seu certificado mágico. Ain aceitou e saiu. Ele mostrou-lhe seu certificado e explicou que havia usado magia para proteger uma garota que não conseguiu evacuar. Zanon também saiu para ver o que estava acontecendo. Quando os soldados revisaram seu certificado, curvaram-se diante dele e agradeceram por sua cooperação. Eles o chamavam de bruxo de primeira classe, o que a surpreendeu, pois foi assim que ela soube que seu novo pai era um bruxo de primeira classe. Ain olhou para ela e prometeu que de agora em diante lhe daria uma vida melhor do que no orfanato. Seu rosto se iluminou e ela correu para abraçá-lo com força. O tom dos soldados mudou completamente e um deles perguntou-lhe respeitosamente para onde levava a menina. Ele respondeu que acabará de receber permissão para adotá-la naquele mesmo dia e mostrou-lhes a carta. Enquanto isso, outros soldados ainda examinavam seu certificado e notaram que a seção do título estava em branco, o que era muito estranho, já que se sabia que sem um diploma os estudos mágicos geralmente não funcionavam. Quando Ain saiu, os soldados se lembraram do que seu capitão havia mencionado uma vez, que havia um bruxo prodígio no Ministério da Magia que ainda não havia se formado. E descobriu-se que era ele. Mais tarde, ele levou a menina para sua casa, que não era uma casa comum, mas sim um castelo,
o que a deixou completamente maravilhada. Comentou com naturalidade que o comprou porque era barato e acrescentou que a partir de então também seria sua casa. Ela ficou muito animada e perguntou se todo aquele terreno era realmente sua casa agora. Ele assentiu, o que a deixou ainda mais feliz, e ela começou a correr sentindo-se uma rainha. Então ele percebeu que não havia ponte para atravessar o rio até o castelo. Ela perguntou a Ain como eles iriam chegar lá e ele simplesmente começou a andar sobre a água, deixando o queixo aberto. Ela disse que não havia como fazer algo assim, mas ele garantiu que sim. Não muito convencida, ela decidiu tentar e descobriu que também conseguia andar sobre as águas. Assim que descobriu, ficou animado e começou a deslizar feliz. Finalmente, eles entraram no castelo. Antes de continuar, ele se apresentou novamente como Art e disse a ela que daquele dia em diante seu nome seria Sanon Art. Além disso, ele informou a ela que era o chefe da melhor oficina de magia do Ministério da Magia e deixou claro que o motivo pelo qual a adotou foi puramente para que pudesse continuar sua pesquisa. Como seu superior era um tanto excêntrico, Ai foi encarregada de criar uma órfã com poderes mágicos e transformá-la em uma maga. Se conseguisse, poderia continuar com sua estúpida investigação. Confuso, ela perguntou por que ele chamava sua própria pesquisa de estúpida, e ele de repente ficou furioso, gritando que os superiores eram idiotas e incompetentes demais para entender seu trabalho. Chamavam-no de gênio, mas nem isso bastava, pois era alguém destinado a deixar seu nome gravado na história da magia. No entanto, aqueles idiotas não acreditaram nele. Deixando isso de lado, ele perguntou se ele sabia o que era preciso para ser um bom bruxo. Ela respondeu que queria ser mágica. E ele explicou que isso era algo totalmente diferente. Um mago era alguém que só podia usar magia, enquanto um verdadeiro mago era um criador de magia. Em outras palavras, um mago era basicamente um pesquisador. Com isso, ele perguntou se ela sabia que precisava de um bom bruxo, e ela respondeu que ele deveria ser inteligente. Ela estava certa, e por isso ele disse a ela que não precisava de uma filha estúpida, já que era o chefe da melhor oficina de magia do Ministério da Magia. Ela repetiu suas palavras, e ao ouvi-la, sentiu-se um pouco orgulhoso, acariciou sua cabeça e ficou feliz em ver que ela entendia o que isso significava para ele. Com isso, ele disse a ela que ela poderia escolher qualquer sala que quisesse e fez um tour pelo castelo, mostrando-lhe a sala de estudos, o salão de recepção, a sala de jantar para banquetes e, por último, a sala do trono. Ao ver o trono, ela ficou muito animada e correu em direção a ele, sentou-se, e naquele momento ouviu uma voz arrepiante sussurrar em seu ouvido para não tocar no trono. Assustada, ela correu até Ain e perguntou o que era aquela voz estranha. Ele disse a ela que não era apenas uma voz estranha, mas um fantasma de baixo nível, uma parte essencial do antigo castelo e de sua pesquisa mágica. Quando o fantasma apareceu diante dela, ela ficou apavorada e começou a gritar. Ele assegurou-lhe que não a machucaria e, na verdade, ela poderia tentar tocá-lo se quisesse. Mas ela estava com tanto medo que se escondeu atrás dele. Então Ain usou um feitiço de purificação para se livrar do fantasma. Feito isso, ele disse a ela que ela não precisava mais ter medo. Porém, ela ainda estava agarrada à perna dele e ele não entendia por que ela não a soltava. Ainda havia uma chance do fantasma aparecer novamente, então pensando nisso, ele perguntou se ela queria tentar usar magia. Se ela aprendesse o feitiço de purificação, ela não teria que temer fantasmas novamente. Ao ouvir isso, ela perguntou se ele realmente seria capaz de fazer isso, e ele respondeu que era bem fácil. Ele pediu que ela estendesse a mão e explicou que o feitiço de purificação era um dos mais básicos que existiam. Tudo o que ele precisava fazer era focar na mão, reunir o poder mágico por todo o corpo e direcioná-lo para a ponta dos dedos. Ela tentou, mas nada aconteceu e ela ficou um pouco triste. Então Ain pediu-lhe que tentasse novamente, desta vez com todas as suas forças. Ela continuou tentando enquanto ele observava que a luz que emanava de sua magia era bastante forte, o que era impressionante, já que não era comum ter tanta energia mágica dentro do corpo. Mas, ao mesmo tempo, controlar tal quantia era extremamente difícil e era justamente isso que estava acontecendo com ele. Ela se lembrou de ter lido um relatório que dizia que uma pessoa não poderia usar magia se seu poder mágico excedesse um certo limite e se perguntou se ela se enquadrava nessa categoria. Depois de várias tentativas fracassadas, ela decidiu parar por hoje, mas ele disse a ela para não desistir tão facilmente e continuar tentando. Porém, ela, por sua vez, ficou um pouco deprimida, e quando ele a lembrou que foi ela quem disse que queria se tornar uma mágica, ele começou a chorar e gritou que não queria fazer isso.
Ela saiu correndo e ele ficou lá, imaginando o que havia de errado com ela, se há pouco ela estava tão animada. Ele a seguiu pelos corredores, chamando-a e perguntando onde ela estava, mas não obteve resposta e não conseguiu encontrá-la, por mais que procurasse em todos os lugares que pudesse imaginar. Esse foi outro motivo pelo qual ela sempre odiou crianças. Ela nunca conseguia entender o que elas estavam pensando, principalmente quando ela mesma disse que queria ser mágica. Mesmo assim, ele continuou procurando por ela. Mais tarde, junto com Zanon, ele foi visitar David e perguntou por que ele não havia cortado a linha mágica. Quando ela lhe disse claramente que ele deveria fazê-lo depois de usá-lo externamente, lembrando de que se alguém o detectasse, poderia ser usado de forma inadequada. Irritado, David respondeu que tudo isso era apenas uma teoria, porque não havia mágico que pudesse fazer isso de qualquer maneira. Mas Ain simplesmente olhou para ele com uma expressão fria, e David, sentindo-se pressionado, concordou e foi cortar a linha. Neste momento, outro homem se aproximou e, dirigindo-se a Ain como líder, perguntou-lhe como havia sido sua missão anterior. Ain informou que ele havia sido demitido, deixando seu subordinado completamente atordoado. Além disso, disse-lhe que estava deixando aos seus cuidados a eterna árvore Raya, o que o surpreendeu ainda mais. Enquanto isso, David ouvia a conversa e também ficou chocado ao saber que havia sido demitido. De repente, Sanon apareceu do nada, fascinado ao ver um enorme cristal no local. David a parou e disse que não era algo que ela deveria tocar. Mas então, lembrando que ela estava com Ain, a quem ele detestava profundamente, ele decidiu se divertir um pouco e disse que ela poderia estender a mão e tocá-lo se quisesse. Ela ficou animada e foi direto até ele. No momento em que ele tocou, o cristal começou a reagir e brilhar intensamente. David fingiu alarme e gritou, colocando toda a culpa em Sanon, dizendo que por causa dele a magia estava ficando fora de controle. Mas Ain entendeu que não havia tempo a perder e começou a lançar um feitiço. Enquanto isso, David não conseguia parar de sorrir, pensando consigo mesmo que, como ele já havia levado o cristal ao limite, não havia como um cara sem título como Ain poder detê-lo. Sua verdadeira motivação era se vingar de todas as vezes que Ain não havia ordenado ou corrigido. Porém, de repente, Ain usou sua magia e destruiu completamente o cristal, deixando David paralisado em estado de choque, incapaz de acreditar que ela havia explodido o núcleo interno para detê-lo à força. Ain olhou para ele e disse-lhe que um bruxo de segunda categoria não deveria deixar a magia ficar fora de controle daquele jeito, e que mesmo um bruxo de terceira categoria poderia tê-lo impedido. Vendo que ele não tinha feito nem uma coisa nem outra, ela perguntou se ele ainda era um simples amador, o que só aumentou sua frustração. Em sua mente, David o amaldiçoou, chamando-o de idiota sem título. Mas ela não teve escolha senão se curvar diante dele. Sanon se aproximou e, como sempre, ficou maravilhado com suas habilidades e o elogiou. Com isso, os dois saíram e voltaram para casa. Mais tarde naquela mesma noite, já no castelo, Ain disse a Zanon que iria realizar alguns experimentos e queria que ele se comportasse e permanecesse na sala do trono. Ao se afastar, ele pensou no que deveria fazer agora que estava desempregado. Ele poderia se concentrar em estudar arquitetura de equipamentos por um tempo, mas quando estava prestes a entrar em seu quarto, Shannon apareceu do nada, chocado com o quão incrível aquele lugar era. Ela queria entrar com ele e prometeu ficar quieta e apenas observar, já que ele havia dito que ela não poderia entrar. Mas de repente, ele gritou com ela que ela não deveria fazer isso em nenhuma circunstância. O que a assustou. Então ele se acalmou um pouco e explicou que a oficina de um mágico era como se fosse seu santuário, e que se alguém entrasse sem permissão, eu poderia até morrer. Ele prometeu a ela que a permitiria entrar assim que ela se tornasse uma maga. Mas Zanon começou a chorar incontrolavelmente, como sempre, não tinha ideia de como fazê-la parar. Para mudar de assunto, ele perguntou qual era sua comida favorita. Alguns momentos depois, ela fez panquecas para ele e todo seu humor mudou, porque ele as amava. Ain sentiu-se simplesmente feliz ao vê-la sorrir. Naquele momento, ele recebeu uma transmissão mágica de seu amigo It, e assim que atendeu, It gritou com ele que ele havia estragado tudo novamente. Confuso, Ain perguntou do que ele estava falando e It explicou que durante o processo de adoção, o governo revisou seu histórico e descobriu que ele não fazia mais parte do Ministério da Magia. Portanto, seu pedido de adoção seria cancelado. Ain se levantou e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para evitar isso. E It respondeu que só tinha conseguido ajudá-lo antes porque era um bruxo com posição no ministério, com uma boa renda e uma boa reputação, muito melhor que a maioria dos pais adotivos. Mas agora a história era completamente diferente, já que ele havia parado de trabalhar lá.
Ayn ressaltou que a maioria dos pais adotivos também não trabalhava no Ministério da Magia. Mas It simplesmente perguntou se ele havia pensado na filha antes de sair do trabalho de forma tão impulsiva. Então ele perguntou o que era mais importante para ele, seus experimentos ou a garota. Ao ouvir isso, Ayn ficou em silêncio por um momento, enquanto It continuava a dizer se realmente queria ficar com ela. Ele teve que preparar 8 milhões de cera para manutenção porque se conseguisse arrecadar esse valor o pedido poderia ser aprovado. Obviamente, Ayn não tinha tanto dinheiro. Quando ela contou a It, ele simplesmente respondeu que deveria desistir e devolvê-la ao orfanato, que isso seria o melhor para ela. Com isso, ele desligou, embora ainda tivesse muito que queria dizer a ela, mas não conseguia. Zanon ouviu seus gritos e foi até o quarto dela, perguntando se algo estava errado. Ele tinha a sensação de que a culpa era dele. Convencida de que sempre causava infortúnios por onde passava, pois era uma menina má e por isso sua mãe também a abandonou. Ayn a acalmou, garantindo-lhe que não havia nada de errado. E pediu-lhe que ficasse quieto, pois precisava realizar alguns experimentos. Ela obedeceu e, quando ele entrou em sua oficina mágica, a única coisa que passou pela sua cabeça foram aqueles 8 milhões de pedaços de cera. Ele sabia que para arrecadar tanto dinheiro teria que terminar a arquitetura do equipamento. Eu já tinha 90% do experimento concluído. E sua característica mais singular era permitir que até mesmo uma pessoa sem poder mágico ativasse um círculo mágico. A única coisa que faltou foi a inspiração final. Mas apesar de suas muitas tentativas fracassadas, ele não conseguia entender por que continuava falhando ou o que estava faltando. A arquitetura de engrenagens na qual trabalhei por 10 anos. Não passava de uma pilha de lixo amontoado enquanto não funcionava. Ele se lembrou de algo que um dos 12 sábios, Avenida Babylon, havia dito uma vez: se a inspiração final não surgir, então isso trará a vida de volta ao nada. A única coisa que estava em seu caminho agora era aquela peça-chave que diferenciava um gênio de uma pessoa comum. Ele podia ouvir em sua mente as vozes daqueles idiotas ao seu redor, dizendo-lhe que seus experimentos eram inúteis e que uma tese só poderia ser escrita com um título. Só de pensar nisso encheu de frustração e ele bateu com força na mesa. Ele havia esgotado todas as ideias possíveis para girar a engrenagem, moinhos de vento, rodas d'água, rodas normais, nada funcionava. O que significava que a engrenagem nem se movia sozinha, como ele pensava. Até agora, todas as suas ideias eram lógicas e seguiam as leis da magia. Mas quando viu que isso não funcionava, começou a perguntar-se se a arquitetura da engrenagem não estava, na realidade, a desafiar essas leis. Com esse pensamento, ele saiu, onde encontrou Zanon dormindo na mesa da sala de jantar. Ele a acordou e perguntou por que ela dormia em um lugar como aquele. Ao vê-lo, ela ficou entusiasmada e perguntou se ele havia terminado o experimento. Ela queria comer com ele e se ofereceu para compartilhar sua comida com ele. Ele perguntou por que ela ainda não tinha comido e se estava esperando por ele. Ela entendeu que ele devia estar tão ocupado com seus experimentos que não teve tempo de comer, então ela deixou algumas panquecas especialmente para ele. Ayn ficou surpreso ao ver que ele havia esperado pacientemente por ele e que até havia guardado alguns para ele apesar de estar com fome. E isso fez sentir uma certa alegria, mas assim que os provou, estava prestes a vomitar por causa do gosto ruim que tinha. Zanon, por sua vez, disse que estavam bem e ainda comentou que estavam deliciosos, o que o deixou ainda mais irritado. Ele explicou que as panquecas quentes eram divinas, uma delícia de outro mundo. Mas quando esfriam, tornam-se lixo saído do inferno, e essa era uma verdade universal. Mesmo assim, Anon discordou e disse que o lixo tinha um sabor delicioso para ele. Ao que ele respondeu que uma menina que come lixo não poderia ser filha dele. Ela imediatamente mudou de ideia, empurrou as panquecas de lado e concordou com ele que elas tinham um gosto horrível. Ayn decidiu se preparar mais e perguntou se poderia fazer isso rapidamente usando magia. Ele recusou, explicando que mana era valiosa demais para ser desperdiçada nesse tipo de coisa. Ela não sabia o que era mana. Então ele explicou a ela que era a fonte de toda magia. Se ele acabasse, não seria capaz de continuar seus experimentos. Sabendo disso, ela se ofereceu para cozinhar para ele, já que ele estava muito ocupado e não queria ser um fardo. Ao ouvi-la dizer isso, ele não pôde deixar de lembrar das palavras de It. O que era mais importante, sua pesquisa ou a garota que ele havia adotado? Claro, se conseguisse completar a arquitetura do equipamento, o pedido de adoção seria aprovado sem problemas. Mas no fundo ele sabia que naquelas 2 semanas nunca havia pensado no seu bem-estar.
Ele se perguntou se realmente tinha as qualidades necessárias para ser seu pai. Deixando isso de lado por enquanto, ele usou sua magia para reaquecer as panquecas que haviam esfriado, e ela ficou maravilhada novamente por ele poder fazer algo assim. Agora que as panquecas estavam quentes de novo, ele começou a comê-las com entusiasmo e adorou-as. Mas então ele disse a ela que tinha algo importante para conversar com ela. Ele sentou-se na frente dela e explicou que havia sido demitido do Ministério da Magia e que teria que devolvê-la ao orfanato no dia seguinte. A razão era que ele simplesmente não conseguia abandonar seu experimento. Ela, por sua vez, não entendeu completamente e respondeu que então o ajudaria em seus experimentos. Ele lhe disse que isso não era possível e ela, decidida, respondeu que nesse caso também não voltaria ao orfanato. A explicou que uma pessoa sem emprego não poderia sustentar um filho, e foi então que ela finalmente entendeu que ele estava falando sério. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos e depois perguntou se ele fez isso porque não precisava mais dela. Ele assegurou-lhe que não era culpa dela, mas inteiramente dela. Porque a única coisa que ele sabia fazer bem eram experimentos. Mais tarde naquela noite, Sanum levantou-se secretamente e encontrou um cristal sobre a mesa. Ele ainda estava dormindo, mas de repente acordou quando sentiu uma enorme quantidade de energia mágica vindo da cozinha. Ele correu até lá e ao entrar viu o desastre total. A sala toda está um caos, e no meio de tudo, Zanon liberando um poder mágico incontrolável. Ele não entendia como era possível que um humano pudesse liberar tamanha quantidade de energia. Fosse o que fosse, ele entendia que sua prioridade era detê-lo. Ele usou sua habilidade de parar o tempo relativo para prender ela e seu poder transbordante. Porém, ele não conseguiu segurar o feitiço por muito tempo e a magia o quebrou com tanta força que o jogou contra a parede, fazendo-o cuspir sangue. Vendo seu feitiço desativado por puro poder, ele percebeu que essa explosão de magia estava acima do 10º nível e que nem mesmo um batalhão de mágicos de primeira classe poderia detê-la. Além disso, o raio da explosão continuou a aumentar cada vez mais, por isso ele pensou que o mais lógico seria ir embora. Mas no centro do caos estava Zanon. E ele sabia que, a menos que usasse toda a mana que estava economizando para seu experimento, eu não pude salvá-la. Enquanto isso, Zanon chorou, implorando para que ele não desperdiçasse sua mana com ela e fugisse. Ao ouvi-la, Ain decidiu que não havia como abandoná-la. Ele acreditava firmemente que se não pudesse desafiar esse tipo de bom senso, nunca conseguiria o que queria, mesmo que vivesse 1000 anos. Ele sabia que se chegasse muito perto do centro da explosão, seus ossos se transformariam instantaneamente em cinzas. Mas toda explosão mágica tinha um ponto fraco em seu círculo e ele só precisava descobrir onde estava. Ele usou um de seus feitiços para descobrir um caminho seguro que o levaria até ela. Ao se aproximar, ele gritou para ela segurar sua mão para que ele pudesse conter diretamente sua mana. Ela estendeu a mão e ele conseguiu alcançá-la, mas, embora tenha usado sua magia para tentar conter seu poder, para sua surpresa, a explosão não parou. E eu não entendi o porquê. Foi então que ele percebeu que Zanon estava segurando seu equipamento, e que ele havia escurecido por causa do sangue que o havia manchado. Naquele instante, algo clicou em sua mente, ele teve uma ideia. Enquanto Zanon chorava inconsolavelmente, pedindo-lhe perdão repetidas vezes por não tê-lo ouvido quando lhe disse para não tocar em seus experimentos, ele simplesmente sorriu e disse-lhe que não havia feito nada de errado. Na verdade, ele explicou que aqueles que param de tentar só porque os outros lhes dizem que não conseguem, nunca terão sucesso. Há coisas que só podem ser descobertas cometendo erros. Dito isto, ele disse-lhe para olhar com cuidado. Porque o que ele estava prestes a testemunhar seria a 13ª magia fundamental do mundo alquimista das engrenagens usando as engrenagens. Ele despejou tudo que tinha em um único feitiço e finalmente destruiu a explosão mágica disparando um raio diretamente no núcleo. Quando a poeira baixou, ela abraçou Shannon por trás e pediu desculpas por fazê-lo esperar, garantindo que estava tudo bem. Ela continuou chorando, sentindo-se culpada porque, por causa de seu envolvimento, haviam destruído a casa inteira. Mas ele simplesmente disse a ela que não havia necessidade de chorar por deixar o local um pouco sujo, pois poderiam limpá-lo mais tarde. Ela perguntou se eles realmente conseguiriam fazer isso, e ele respondeu perguntando se ela se lembrava de quem ele era. Ela sorriu e respondeu que seu pai era o bruxo mais incrível do mundo, e ele estava absolutamente certo. Mais tarde, a notícia da conquista de Ain se espalhou por toda a parte. As pessoas não conseguiam entender como tal coisa era possível, já que se sabia que dispositivos artificiais, como a arquitetura de engrenagens, não podiam ser comparados à magia fundamental. No entanto, Ain conseguiu criar a 13ª magia fundamental.
O mais surpreendente foi que o nome do desenvolvedor não apareceu em nenhum registro. Então seu envolvimento permaneceu em segredo, pois sua casa havia sido destruída. Ele ficou sentado no jardim ainda experimentando uma engrenagem. Enquanto Anon corria de um lado para o outro animado porque todos os jornais falavam das conquistas de seu pai, ele perguntou se ela conseguia ler o que diziam e ela subiu no colo dele. Ele colocou o jornal sobre a mesa e disse-lhe que a maior conquista dos últimos 700 anos foi a criação da 13ª magia fundamental, a arquitetura do equipamento, e que a pessoa que a criou não era outro senão seu pai. Ela então apontou para um símbolo no jornal e perguntou o que era, ao que ele respondeu que era um círculo mágico ativado de forma autônoma. Ela não tinha ideia do que isso significava, então, para explicar a ela, Ayn pegou seu cajado e disse que era uma ferramenta mágica com um círculo de ressonância embutido, cujo objetivo principal era parar o tempo. Ela pegou o cajado e tentou ativar o feitiço sozinha, mas é claro que nada aconteceu, deixando-a confusa. Ele explicou que mesmo com uma ferramenta mágica, a magia não poderia ser usada assim, a menos que o feiticeiro aplicasse a quantidade correta de poder mágico para ativá-la. Com isso, ele entregou a ela uma engrenagem e pediu que ela apontasse para o pilar à frente deles, pensando em seu formato preferido. Ela fez isso e, de repente, foi capaz de criar uma esfera mágica do nada, deixando-a completamente atordoada. Intrigada, ela olhou para ele esperando que ele explicasse o que havia acontecido, mas percebeu que os olhos dele estavam diferentes, que ele observava a esfera com uma expressão estranha. Ela então perguntou se ele estava pensando em alguma coisa, e ele explicou que o que ele havia criado era o atual círculo mágico de ativação autônoma. Embora tivesse certos requisitos, com isso qualquer um poderia usar magia. Ela perguntou como ele conseguiu terminar se já estava com aquele problema antes, e ele disse que quando viu o sangue na engrenagem, percebeu uma tremulação. Isso lhe deu a ideia, assim como o coração instintivamente se lembra de bater. O equipamento foi incorporado dentro do coração. Ao invés de usar poder mágico, ele poderia usar força vital e assim mantê-lo girando constantemente, pois estaria sempre ativado. Não seria mais necessário gastar energia mágica para ativar o círculo. Com essa teoria em mente, naquele momento ele conseguiu transformar o próprio coração em uma engrenagem. E funcionou. Ao resolver a parte final do problema, finalmente ele completou a arquitetura da engrenagem. Simplificando, seu coração era basicamente uma engrenagem. Chocada, Shannon perguntou se isso significava que ele já estava morto. Mas ele explicou que não. Claro, o calor gerado pela arquitetura fazia o ar em seus pulmões queimar como fogo, mas o importante era que ele ainda conseguia respirar. O núcleo da arquitetura era como uma árvore que mantinha seu corpo em movimento. Essa foi a verdadeira essência da magia. Ela não se importava com nada disso. Fiquei feliz em saber que ele não estava morto. Mas ele também mencionou que se sua teoria fosse contra as leis da magia, ele teria morrido instantaneamente. Mesmo assim, ele não sentiu a menor dúvida naquele momento, porque, acima de tudo, ele só queria salvá-la. Ao ouvir isso, ela se sentiu ainda mais feliz e disse que isso significava que ela também havia contribuído para a conquista dele. Então ele mudou de assunto e voltou ao que haviam conversado outro dia sobre devolvê-la ao orfanato. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela fugiu e se escondeu atrás da esfera, cobrindo os ouvidos porque não queria falar sobre isso. Porém, ele disse a ela que se ela realmente não quisesse voltar, então ele se certificaria de que ela não precisasse voltar. Ela perguntou se ele estava falando sério e ele respondeu perguntando se ela queria outra coisa como recompensa por ajudá-lo em sua pesquisa. Ela, muito determinada, pediu uma ida relaxante a um spa e ele aceitou sem problemas, perguntando se ela queria mais alguma coisa. Então ela disse que também queria uma mãe. Ayn ficou se perguntando onde poderia conseguir um, mas então ela esclareceu que não estava pedindo uma mãe, mas sim uma mamãe. Ele disse a ela que era praticamente a mesma coisa, mas ela insistiu que havia uma diferença, assim como entre um mágico e um feiticeiro. Ele perguntou se ela queria dizer que sua mãe seria sua mãe biológica e sua mãe sua nova mãe, ao que ela, muito orgulhosa, respondeu com um sinal de positivo. Ele entendeu o que ela queria dizer e, na verdade, parecia justo para ele que ela quisesse uma mãe, já que naquela época ele só tinha um homem que vivia para a investigação. Quanto à explosão mágica que ocorreu anteriormente, causada por sua própria energia descontrolada, foi algo que normalmente não poderia acontecer com um círculo mágico de uma ferramenta. Então ele chegou à hipótese de que era um fenômeno causado pela colisão de seu poder mágico com a arquitetura da engrenagem. Ainda assim, mesmo que essa fosse a causa, não havia sinal disso.
Não houve nenhum indício disso antes, o que não fazia sentido. Ainda assim, como a causa permaneceu desconhecida, ele entendeu perfeitamente que ainda havia riscos com a arquitetura do equipamento e que havia inúmeras incógnitas neste novo campo da magia. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Sun o tirou de seu devaneio e perguntou se seria difícil conseguir uma mãe. Ele respondeu que tentaria resolver. Ela tinha toda uma lista de qualidades que queria em sua mãe. Ela tinha que ser gentil e amorosa, nunca ficar brava com ela por nada, ler livros para ela. Ele brincava com ela todos os dias e podia até voar pelo céu usando magia. E, acima de tudo, que fosse forte. Ain a interrompeu naquele momento e disse que ela já estava falando bobagem. Porque não havia como encontrar uma mulher perfeita assim. Deixando isso de lado, ela mencionou novamente que queria ajudar a limpar o castelo. Mas ele pediu que ela esperasse mais um pouco, pois o castelo estaria de volta naquela mesma noite. Porém, ela insistiu que queria ajudar em alguma coisa, pelo menos um pouco, porque sentia que era sua culpa que sua casa tivesse sido destruída. Ain simplesmente respondeu que não havia nada que pudesse fazer no momento, até que uma ideia lhe ocorreu. Ele deu a ele um protótipo de ferramenta mágica com equipamento e pediu-lhe que tentasse criar um novo castelo com ela. Mais tarde, ao cair da noite, Anon havia terminado um pequeno castelo feito de engrenagens e estava brincando com ele quando ele ligou para ela e pediu que o trouxesse. 2 luas foram refletidas no rio, e uma delas era azul, porém, apenas uma lua era visível no céu, a normal, o que era confuso. Ain explicou que era lua oriental e que as pessoas precisavam treinar a visão para poder vê-la diretamente. Mas, para ela, ele fez um par de óculos especial que lhe permitiria vê-la. Ele explicou que a lua visível no céu naquela época estava cheia de poder mágico e mana abundante, permitindo a formação de um material chamado Oralum. As características das luas variavam dependendo de sua cor e as luas azuis tinham uma condutividade mágica muito maior, algo que agora os ajudaria a criar seu castelo. Zanon, justamente assustado, ressaltou que se fizesse a lua cair, faria muito barulho. Ain assegurou-lhe que não deveria se preocupar, pois o pedido de destruição e colheita da lua oriental já havia sido aprovado. Ela se perguntou como ele planejava chegar lá, e ele explicou que a maior parte do Orchulum do mundo moderno havia sido obtida pelos 12 sábios, então destruir a lua oriental era perfeitamente possível. Porém, feitiços de longo alcance eram difíceis de direcionar, consumiam muita mana e ofereciam poucos benefícios. Além disso, a natureza era, por definição, incontrolável e a magia dela derivada estava sempre sujeita aos seus caprichos. Mas foi aí que a arquitetura do equipamento fez a diferença. Não havia magia capaz de superar sua precisão. Usando essa estrutura, Ain criou uma série de círculos mágicos no ar que se estendiam até a lua. E lançou seu feitiço através deles, atingindo-os diretamente e abrindo um buraco em sua superfície. Quando a lua começou a cair, ele criou mais círculos mágicos ao seu redor para destruí-la completamente. À medida que os fragmentos desciam, eles formaram um novo castelo a partir do solo, exatamente como o modelo que Zanon havia feito. Entretanto, no Ministério das Finanças o patrão ficou furioso ao saber que a arquitetura da engrenagem tinha sido concluída. Ele perguntou a seus subordinados se eles haviam alcançado algum resultado ou se simplesmente aceitariam que os altos funcionários do Ministério da Magia tivessem sido ultrapassados por um bruxo sem título. Ninguém disse uma palavra. Eles ainda não conseguiam entender como alguém como Ain não apenas desenvolveu a arquitetura do equipamento, mas também a aperfeiçoou. Então, um deles deu um passo à frente e sugeriu que pudessem registrar um pedido de patente sobre a arquitetura da engrenagem e, junto com ele, uma declaração de objeção. Em outras palavras, alegando que a nova magia desenvolvida por Orpalum havia sido roubada. O chefe perguntou qual era o seu ponto de vista, e o homem explicou que bruxos sem educação formal não tinham voz na academia e que seus nomes nem sequer eram mantidos em registros. Então, se alguém como Ain enfrentasse o diretor, um mago titulado, era óbvio que Lado receberia apoio. O cacique concordou e acrescentou que se levassem o caso para a academia, com certeza venceriam. A única coisa que eles precisavam fazer era obter até mesmo o círculo mágico mais básico antes da data da certificação. O chefe perguntou como planejavam fazer isso e seu subordinado respondeu mostrando-lhe uma fotografia. Ele informou a ela que Ain aparentemente estava morando com uma garota,
e que embora eles pudessem usá-la como isca, o problema seria a magia descontrolada que ele usava. Mas então o chefe lembrou que ele ainda tinha a chave da sala do tesouro no 12º andar. Naquela sala foram guardados objetos criados pelos 12 sábios sob a lua negra, incluindo a antiga arma mágica Gisbars. Mais tarde, Ain e Sanon estavam descansando em seu novo castelo quando alguém bateu na porta. Os dois foram ver quem era e ela, emocionada, abriu a porta para receber o visitante. Porém, quem estava lá era o capitão da unidade experimental Dragão Negro, sob o comando direto do general do Sacro Império. E ele disse que tinha vindo prender Ain pela destruição ilegal da Lua Oriental. Seu nome era Jebal Monde. Assim que Zanon ouviu a palavra prisão, ele entrou em pânico e para proteger seu pai ele assumiu toda a culpa dizendo que era ela. Ain acariciou sua cabeça para acalmá-la e depois brincou com It dizendo que a Lua Oriental não estava sob sua jurisdição. Brincadeiras à parte, It expressou sua alegria em vê-lo novamente depois de tanto tempo e comentou que ele ainda era igualmente estúpido, enquanto Ain respondeu que ele também continuou a contar piadas igualmente chatas. Zanon não entendia nada do que estava acontecendo entre eles. A única coisa que o preocupava era se seu pai seria preso ou não. Ain explicou que o homem à frente deles era seu amigo da academia de magia e que na verdade o havia ligado para discutir alguns assuntos. Sanon ficou aliviado ao saber que não seria preso. Os três entraram e, enquanto tomavam chá, Sanon perguntou a It se seu pai era realmente o melhor de todos. Ele respondeu que dizer que ele era o melhor na capital real era um eufemismo, pois suas realizações eram comparáveis a Jaime e a Babylon, dos 12 sábios e dos grandes santos, a quem ele admirava profundamente. Ain esclareceu que ele realmente não tinha nenhum apreço especial por eles. Zanon perguntou se ele era melhor que Aenia, e ele disse sem rodeios. Ele a chamou de idiota, explicando que Aenia Babylon era conhecida como o pai da magia e que ainda hoje muitos de seus livros ainda não haviam sido decifrados. Eu estava muito longe de alcançá-lo. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Porém, ela estava convencida de que ele seria o primeiro a se aproximar desse nível, deixando-o sem palavras por um momento. It interrompeu que isso seria impossível, porque Ain tinha uma personalidade horrível, e ele simplesmente respondeu que não estava interessado em ser alguém especial. Deixando esse assunto de lado, It pegou uma carta e entregou a ele. Ain a conheceu e decidiu que ela deveria sair por um tempo, então ela pediu a It para cuidar de Sanon e preparar algo para ela comer enquanto isso. Ela correu atrás dele para perguntar quanto ele poderia comer, e ele disse que seu amigo faria uma panqueca de 20 andares para ela enquanto ele estivesse fora. It não tinha ideia do que ela queria dizer, mas vendo os olhos brilhantes de Sanon, ele não conseguiu dizer não e concordou em fazer as panquecas para ele. Mais tarde, enquanto cozinhava, Shannon observou fascinada como eles ficaram bons e agradeceu por fazer a comida para ela e mostrar como prepará-la. No meio da conversa, ele disse a ela que Ain havia prometido encontrar uma mãe para ele. It mal reagiu e apenas respondeu com um ok. Ela perguntou se ele estava pensando em alguma coisa, e ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar se ela já tinha ouvido falar da doença da pedra mágica. Ela balançou a cabeça. Então ele explicou a ela que era uma doença incurável que transformava o corpo de uma pessoa em uma pedra mágica. Na Anderson Magic Academy, havia um aluno que estudava a doença há muito tempo, pois seu próprio pai também sofria com ela. No entanto, não havia como um simples estudante encontrar a cura. Poucos dias antes de morrer, o pai disse ao filho que um dia os resultados da pesquisa conjunta ajudariam a salvar muitas vidas e quando isso acontecesse, seu trabalho não teria sido em vão, mas em seu funeral seu superior o desprezou, chamando-o de tolo por ter morrido sem deixar resultados úteis. Esse superior era Goldberg Adam, o atual chefe do Ministério da Magia, alguém que nenhum estudante poderia se opor. No entanto, esse aluno não era outro senão Ain. E embora estivesse com medo, confrontou Goldberg e disse-lhe que estava errado, que seu pai não tinha sido tolo. Como resultado, ele foi expulso da Academia de Magia e foi declarado que ele nunca conseguiria obter um diploma. Neste país havia uma norma antiga. O nome de um mágico sem título não poderia aparecer no mundo acadêmico. Portanto, ele nunca seria registrado na história da magia, mesmo que sua pesquisa fosse revolucionária o suficiente para redefini-la. Shannon perguntou se isso significava que ele nunca se tornaria alguém importante, e It respondeu que ter uma licença era uma coisa, mas obter honra era algo totalmente diferente.
Se Ain tivesse se curvado diante do chefe do ministério e admitido que estava errado, ele não teria sido expulso e teria se tornado um grande homem, com seu nome gravado na história da magia enquanto ainda estava vivo. Mas agora, isso parecia impossível. Apesar de arrogante e socialmente inepto, Ain era sincero e dedicado quando se tratava de magia, e embora muitos desejassem alcançar o mesmo respeito dos 12 sábios e santos, ele era um completo excêntrico que sempre dizia que não se importava em se tornar ministro da magia ou em ter fama. A única coisa com que ele se importava era a magia em si, e nisso ele era absolutamente teimoso. Mais tarde, Iti se despediu e até deixou uma caixa perto da porta da frente para que Shannon pudesse trancá-la. Naquela noite, alguém tocou a campainha e ela correu animada para atender, pensando que devia ser seu pai. Porém, ele percebeu que a porta já estava aberta, embora ele a tivesse fechado antes. Ela olhou para fora para ver quem era, quando de repente uma mão apareceu atrás dela e a sequestrou. Momentos depois, Ain finalmente voltou para casa. Ao tentar abrir a porta com a chave, também percebeu que ela já estava destrancada. Ela pensou que talvez Ryu ainda estivesse lá, mas ao entrar, encontrou a fita adesiva de Shannon caída no chão, bem em frente ao portão da frente. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer e um enorme punho emergiu do subsolo tentando acertá-lo, embora ele tenha conseguido se esquivar a tempo. Quando o punho afundou de volta no chão, ele não continuou ali, e ele ficou surpreso ao descobrir uma caverna oca que não existia antes. Ao pousar, a antiga arma mágica, Gisbars, estava esperando por ele e disse-lhe para se render silenciosamente. Ele ficou chocado ao ver que eles estavam realmente usando a obra-prima de Aenia Babylon contra ele, já que simplesmente ativando eles estavam violando o pacto mágico. Ele observou que, no fundo, eles mantinham Zanon como refém. Gesport disse-lhe que se quisesse salvar a vida de sua filha, deveria abandonar o círculo mágico fundamental. Ao ouvir isso, Ain começou a pensar que eles estavam tentando roubar seu direito à arquitetura do equipamento, e como Zanon estava dentro de seu núcleo, ela entendeu que deveria estar sendo controlado remotamente. Se fosse esse o caso, ele sabia que a linha mágica devia estar ligada ao feiticeiro, o que acabou sendo verdade. Ain mostrou-lhe o círculo mágico fundamental que ele procurava e até concordou em entregá-lo a ele, mas primeiro queria que ele libertasse Zanon. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Gesport o atacou com o punho enquanto David ria histericamente, dizendo isso já que havia confirmado a localização do círculo mágico central. Ele não tinha mais utilidade e o mataria ali mesmo. Mas então ele ouviu a voz de Ain chamando de idiota. Confuso, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, e descobriu que Ain havia parado o punho da arma antiga com as próprias mãos antes que ela o esmagasse, deixando-o completamente atordoado. Usando sua magia, Ain dominou Gesport e despedaçou aquela estátua colossal no chão. Ele então a atacou com sua razão, embora parecesse não surtir efeito. Ele lembrou que Aenia Babylon havia escrito algo sobre isso em seu livro, falando sobre o feitiço de barreira de 13º nível de Gisbars, chamado Sexto. David avisou que se tentasse atacá-lo novamente, sua filha morreria, pois ele ainda estava em posse da estátua. Mas Ain simplesmente perguntou se ele era estúpido. A arquitetura mágica de Gesport foi projetada para priorizar a proteção dos humanos em sua essência, portanto, a menos que ele cancelasse sua ativação, ele não poderia causar o menor dano a Shannon. Ele também sabia que eles deveriam acreditar que, se tirassem a antiga arma Gisbars, poderiam vencê-lo por pura força bruta. Mas no final, essas ameaças eram inúteis e ele podia ver claramente através delas. David, frustrado, lembrou-lhe que, a menos que derrotasse Gisbars, ele também não seria capaz de salvar sua filha, e lançou um raio mágico contra ele. Ain se esquivou e tentou contra-atacar, mas não funcionou, e ele percebeu que a escuridão ou sufocamento em torno da arma antiga era muito difícil para ataques físicos penetrarem. O que significava que enquanto a cesta ainda estivesse ativa, não havia como vencer. Gespar continuou a atacá-lo e Ain se esquivou de cada um de seus golpes com movimentos ágeis. Enquanto David disse que esta arma antiga era uma tarefa deixada para gerações futuras e que até hoje permanece um mistério. Portanto, não havia como um Singrad como ele conseguir derrotá-la com sua magia fraca. Ain finalmente recebeu um golpe quando seu escudo mágico foi perfurado e, ao cair de joelhos, David lhe disse que ele nunca seria capaz de superar a Aen Babilônia ou sua criação. Ain simplesmente respondeu que isso era motivo mais que suficiente para tentar, o que novamente enfureceu David, que disparou mais raios mágicos contra ele. Ain contra-atacou usando sua razão,
mas é claro que não conseguiu causar muitos danos, já que a sexta habilidade que Gespar estava usando era magia de nível 13, enquanto ele possuía apenas magia de nível 11. A diferença entre esses dois níveis era abismal. Ainda assim, o arpel que ele usou conseguiu parar o tempo do círculo mágico escondido dentro de sua chama, e esse círculo só seria ativado quando o arpel desaparecesse. Por mais poderosa que fosse a barreira de Jesbars, não adiantaria nada se ele nem conseguisse reconhecer o ataque. Com isso em mente, Ain usou seu equipamento de nível 11, Exit Vortex, e acertou Jesbars por trás. Porém, ele sabia perfeitamente que isso não seria suficiente, pois a barreira que cobria seu corpo poderia permanecer ativa por mais alguns minutos, o que significava que salvar Sanon seria uma corrida contra o tempo. De repente, uma lança mágica apareceu do nada e perfurou seu braço direito, destruindo também seu cajado. Gespar ainda estava intacto, sem um único arranhão, enquanto David ria alto, dizendo a ele que a arma antiga à sua frente não tinha pontos cegos. Ain ficou confuso e começou a pensar que a barreira mágica foi implantada automaticamente, já que ele não sentiu nenhuma resposta da arquitetura mágica que havia sido usada contra ele. A julgar por tudo, Jesbars conseguiu detectar a ativação de um círculo mágico, analisar o ambiente e então implantar a cesta automaticamente. Combinando tudo isso, Ain percebeu que era uma habilidade incrível e nunca tinha lido nada semelhante em nenhum dos grimórios. Mas quando a arma antiga lançou seu próximo ataque para acabar com ele de uma vez por todas, ele lembrou que a Enia Babylon havia dito que esta arma era um trabalho deixado para gerações futuras, o que significava que deveria haver uma resposta para derrotá-la. Depois temos um pequeno flashback daquele país. Era uma vez um rei ganancioso, e ele e seu exército cometeram todo tipo de atrocidades, invadindo uma terra após a outra. Porém, houve um bruxo que os confrontou e tentou detê-los. Quando as gotas de escuridão caíram dos olhos do soldado gigante que ele comandava, os soldados do reino caíram abatidos, incapazes até de resistir. E assim, numa única noite, todo o reino foi destruído. Foram as gotas escuras de Jesbars que destruíram uma nação inteira. As histórias de grandes heróis que Ain leu com tanto entusiasmo nos livros agora se levantaram contra ele. Mas ele também havia mudado. Ele não era mais uma criança entusiasmada com contos de fadas e não planejava recuar nessa batalha. Comparada com a explosão mágica que ele enfrentou antes, aquela chuva escura não era nada. E ele correu para frente ao ver claramente um caminho cheio de aberturas. Usando sua magia de engrenagem de aceleração, Subiogi se aproximou do gigante pensando que quanto maior o alcance de um feitiço, mais lento seria seu tempo de ativação. A única razão pela qual a lua negra de nível 3 foi alcançada a tempo foi por causa da distância e do tempo antes de seu impacto. Em outras palavras, ele entendeu que o ponto vital de Jesbars estava além do dilúvio das gotas escuras mais perigosas. E que para alcançá-lo ele só precisava ativar sua magia até ponto 0 um segundo antes de o inimigo tirar a sua. Essa foi a resposta ao trabalho de Aenia, e tentou executá-lo usando sua magia de equipamento de nível 5. Mas não funcionou e Jesbars bloqueou o ataque com seu escudo, deixando-o surpreso. De repente, a arma antiga o pegou na palma da mão, enquanto Ain não conseguia acreditar que nem mesmo sua magia de nível 5 tinha sido rápido o suficiente para acertá-lo. Naquele momento ele entendeu que o ser à sua frente realmente merecia o título de arma antiga. Em sua mente, ele pediu desculpas a Zanon, reconhecendo que ainda não havia chegado aos dedos de Enia Babylon. Quem ela queria que ele superasse, mas só então ele se lembrou do que ela havia lhe dito, que ela tinha certeza de que um dia ele se tornaria o novo ser divino. De repente as engrenagens em sua cabeça começaram a girar e ele teve uma ideia. Enquanto isso David continuava zombando dele dizendo que a diferença entre ele e um verdadeiro sábio era incomparável. E exigindo dele o círculo mágico central do sistema de engrenagens. Ain admitiu que era verdade que ele ainda não conseguia se comparar a Enia nem em pesquisa mágica nem em tecnologia arcana. Mas havia algo que lhe dava uma vantagem sobre ela, o sistema de engrenagens, do qual o grande sábio nunca tinha ouvido falar. Ele jogou uma engrenagem bem na frente dos olhos de Jesbars e de repente todo o seu rosto começou a distorcer, deixando David totalmente atordoado. Acontece que a maioria dos círculos mágicos mecânicos que moviam Gespar estavam localizados em sua cabeça, e agora que Ain os havia transformado, ele se perguntou se ainda conseguiria decolar da lua escura com a mesma precisão de antes. Então ele lançou um feitiço diretamente em seu rosto, a queima-roupa, e estourou sua cabeça. David não conseguia nem começar a entender o que tinha acabado de acontecer.
perguntando-se por que apenas aquele equipamento tinha lua negra quando Aang se libertou das garras de Jezbars e explicou que o sistema de engrenagens era uma magia desenvolvida para fazer até mesmo pessoas sem mana. Eles poderiam usá-lo, mas os círculos mágicos artificiais geralmente exigiam mana inicial, e Jezbars detectou que o mana inicial ativava automaticamente a lua negra. Porém, no sistema de engrenagens, o círculo mágico estava ativo o tempo todo, então não houve tal processo de inicialização de mana, e foi por isso que o mecanismo do feitiço Lua Negra não pôde responder. O sistema de engrenagens foi o primeiro na história a funcionar como um artefato mágico autossuficiente, não exigindo transmissão de mana. Algo praticamente impossível de imaginar para uma pessoa como Babilônia, nascida há 1800 anos. Aang rapidamente liberou Zanon do núcleo e a abraçou com força, pedindo desculpas por fazê-lo esperar tanto e garantindo que ela não tinha mais nada com que se preocupar. Ela estava inconsciente, com lágrimas nos olhos, enquanto David. Por outro lado, ele estava em pânico pensando no que fazer agora, mas tentou se acalmar dizendo a si mesmo que ainda estava seguro, já que ali ele não sabia quem estava controlando a arma antiga. No entanto, Aang olhou-o diretamente nos olhos e disse-lhe que, embora não tivesse ideia de quem diabos ele era, ela garantiria que ele não escapasse do crime que cometeu pelo resto da vida, causando um arrepio na espinha. Embora David estivesse completamente apavorado, ele não queria desistir e continuou tentando pensar em alguma maneira de revidar. Enquanto isso, o chefe, sentado atrás dele, perguntou como ele planejava assumir a responsabilidade por tudo isso agora. David riu nervosamente e garantiu que ela não precisava se preocupar, pois ele fez questão de não deixar nenhuma evidência. Então não havia como rastrear nada até eles. No entanto, de repente, Aang ativou um feitiço de transferência reversa e David foi teletransportado bem na sua frente. Ao vê-lo, ele começou a tremer e caiu no chão, sem entender o que diabos tinha acontecido. Aang explicou que Jezbars tinha um feitiço que transferia o mago conectado para o banco do motorista através das linhas mágicas. Tudo se resumia à mesma coisa que ele havia dito a ela na última vez que se encontraram, que ele deveria sempre cortar a linha mágica para fora quando terminasse de usá-la. Naquela época, David lembrou que Aang de fato o havia avisado que se a linha mágica fosse traçada, ela poderia ser explorada, mas ele não prestou atenção e argumentou que isso era apenas algo teórico, que nenhum mágico seria capaz de alcançá-lo na prática. Claro, agora foi provado que ele estava errado, já que Aang não era um mago comum. Frustrado, tentou atacá-lo de frente, mas foi rapidamente envolto em correntes que o imobilizaram completamente, e ele começou a gritar enquanto eles ficavam cada vez mais apertados. Dias depois, Ichi foi visitar Aang e Zanon em seu castelo. Quando ele chegou, ficou confuso ao ver que haviam decorado todo o local. Ele perguntou o que eles estavam fazendo, e Zanon, com um prato de panqueca na cabeça, disse-lhe que eles estavam comemorando a festa de comemoração do resgate. Ichi foi direto ao assunto e perguntou a Aang se ele ainda se lembrava do motivo de ter vindo, mas Aang disse que ainda havia tempo até a carruagem chegar, então, enquanto isso, ele deveria ficar com eles e fazer-lhes companhia. Zanon entrou na conversa e disse que ela e Ichi iriam fazer um show. Ichi não tinha ideia do que ele estava falando. Ela explicou que queria representar seu resgate, onde ela mesma interpretaria a si mesmo, e Ichi faria o papel de Jezbars. Aang a interrompeu imediatamente e a repreendeu um pouco, dizendo que embora ela tivesse concordado em dar uma festa, ela não deveria ser egoísta ou fazer coisas que não fizessem sentido. Ela ficou emocionada e pediu perdão. Ao vê-la assim, Aang se sentiu mal e concordou em participar, incluindo Ichi, sem pedir permissão. Ichi imediatamente o interrompeu, perguntando o que diabos ele queria dizer com isso, ao que Aang simplesmente respondeu que não havia escolha, que os adultos não tinham escolha a não ser seguir a brincadeira das crianças. Ichi ficou surpreso ao ouvi-lo dizer algo assim, pois nunca havia sido tão sensato, e perguntou se ele se lembrava de como ele era quando era pequeno. Aang deu um tapinha no ombro dele e disse que ele também não gostou, mas esse não era o verdadeiro problema, porque ele ainda iria interpretar ele mesmo, enquanto Ichi deveria ser o vilão. E isso não era a mesma coisa, nem perto disso. Shannon, por sua vez, já havia começado a atuar e estava rolando no chão gritando que Jezbars estava chegando. Ichi finalmente cedeu e concordou em participar. Ele se aproximou dela e fez uma atuação um tanto sem brilho, dizendo que ele era a arma antiga. Porém, Sano não interrompeu e disse-lhe que deveria se esforçar mais e agir com seriedade.
Ele não tinha ideia do que fazer já que nunca tinha visto a arma de verdade, mas ela garantiu que confiava nele e que ele poderia fazer isso facilmente porque ele havia conseguido preparar uma torre de 10 panquecas. Ao que ele pensou que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Enquanto isso, Ayn começou a lhe dar detalhes técnicos explicando que a arma antiga era composta de 95% de Darkor Shock, 4% de adamantita e 1% de folha titânica. Mas é claro que essa não era a informação de que ele precisava, nem tinha qualquer utilidade para ele. Então os dois lhe disseram que ele deveria abrir bem as pernas e os braços e soltar um grito alto. Mais uma vez, isso não o ajudou em nada, porque embora não tivesse visto a arma verdadeira, tinha certeza de que não estava gritando. Mas Anon insistiu que tinha ouvido isso com seus próprios ouvidos, e Ayn também confirmou que era verdade. Que ele gritou quando lutou contra ele. Então, sem outra opção, It deu o seu melhor e soltou um grito intimidador. Shannon o elogiou, dizendo que ele tinha um talento natural para atuar. Ele não tinha tanta certeza. Então ele olhou para Ayn, que simplesmente lhe disse para permanecer forte. Envergonhado, It quis ir embora, mas Ayn pediu para ele ficar mais um pouco, já que Zanon estava se divertindo muito. Aí ela disse que queria fazer uma imitação de Geisbars entre os três. Ele agarrou-se à sua perna, dizendo que deveriam fazer isso juntos, pois a arma antiga era muito grande. Obviamente, Ayn não queria fazer isso. Mas It também começou a puxar sua perna e disse que ela tinha que fazer isso por sua filha. Além disso, fazer uma imitação de Geisbars não lhe custaria nada. Os dois começaram a lutar enquanto ele dizia que o que ele acabará de fazer era estúpido, já que Geisbars nem gritou. It respondeu que não deveria confessar tão levianamente que havia enganado alguém sem se sentir culpado. Mas Shannon jogou sua cartada emocional e disse a ele que ela realmente queria fazer uma imitação de arma antiga com seu pai. Claro. Ayn não podia dizer não, então, mesmo odiando, ele concordou, e os três se amontoaram gritando sim, enquanto It sorria ao ver o rosto de Ayn e Shannon morria de rir. Mais tarde, uma carruagem chegou em frente ao castelo e, assim que Zanon a viu, ficou animado e quis embarcar. Ayn explicou que eles iriam ver a mãe naquela carruagem. Ela correu direto para ele e subiu, enquanto It os observava silenciosamente por trás. Enquanto isso, no Ministério da Magia, o chefe informava aos superiores que no recente incidente com a antiga arma Geisbars, David havia agido por conta própria e já estava preso por isso. Não havia, portanto, risco de suspeita recair sobre o Ministério. Os líderes apontaram para ele que a chave do cofre de Geisbars estava sob sua custódia, então como diabos David conseguiu acessá-la? O patrão ficou um pouco nervoso e mentiu dizendo que havia desaparecido no mesmo dia do incidente. O líder o avisou que ele deveria ter mais cuidado e observar como ele lidava com as coisas, já que eles não podiam permitir que a chave perdida aparecesse inesperadamente em outro lugar. Além disso, a responsabilidade de ter demitido Ayn já pesava sobre ele, já que perder a magia essencial e o talento capaz de desenvolvê-la foi uma perda incalculável. Ainda assim, eles lhe dariam mais uma chance e ordenaram que ele recontratasse Ayn e fizessem com que ele transferisse os direitos do sistema de engrenagens para o Ministério. Como ele iria fazer isso era problema dele. Dito isto, o líder também comentou que tinha ouvido falar que a filha de Ayn havia sido colocada dentro do núcleo da arma antiga e perguntou se houve uma sobrecarga mágica. A princípio o chefe não entendeu o que ela queria dizer, mas depois lembrou que houve um momento em que ela foi colocada no núcleo, quando algo estranho aconteceu. O que forçou ele e David a fechar a plataforma de controle. Na verdade, havia sinais de instabilidade mágica normal, mas ele decidiu esconder e respondeu que nada disso havia acontecido. O grande ministro desejou-lhe boa sorte na sua missão e desligou a transmissão, enquanto o chefe ficou a perguntar-se o que é que ele realmente andava a fazer e o que havia de tão especial na menina órfã Shannon. De volta com Ayn e os outros, It comentou que enquanto eles tivessem o direito a uma magia central, criar uma garota não seria um problema. No entanto, Ayn observou que ainda tinha investigações pendentes, às quais It respondeu que sua filha agora também estava ligada à sua investigação.